Olá, galerinha, tudo bem? Então, nesse processo a gente está passando por essa pandemia, a gente vai começar a fazer uns vídeos com o intuito de fazer uma revisão para vocês dos temas que a gente tem abordado já, e vocês continuam assistindo essas aulas da SPE e nós fazemos uma revisãozinha de cada unidade. Então, para começar bem, a gente resolveu fazer desde o início, então a unidade 1, certo? E na unidade 1, da apostila 1, nós teremos lá o estudo da história. Tá? No estudo da história, a gente trabalhou em sala, não sei se vocês lembram, a importância de se estudar a história, por que se estuda a história, qual o significado, o que pode influenciar, o que pode mudar na nossa vida e na vida das pessoas do modo geral. A gente trabalhou em sala, não sei se vocês lembram, para vocês pesquisarem em casa o nome da rua, o sobrenome de vocês, o bairro, algum ponto em destaque na sua cidade. Então, assim, são coisas que começam a montar uma história sua, uma história da sua própria vida. E claro, que depois disso tudo a gente consegue montar a história de uma cidade, de um bairro e assim por diante, do estado e até mesmo do nosso país. Então, eu lembro que cada um de vocês trouxeram lá o significado da rua, o porquê que vocês moravam naquela rua, por que aquela rua tinha aquele nome e assim por diante. Também a gente falou sobre os sobrenomes, o significado do sobrenome de vocês, qual que era a ascendência, alguns eram de origem polonesa, alguns de origem alemã e assim por diante. Então, vários sobrenomes chegaram, várias origens também a gente conversou em sala. Então isso foi bem importante para vocês entenderem um pouco que a história ela tem uma importância na nossa vida, porque é interessante saber de onde a gente vem, o porquê aconteceu tal coisa, assim como aconteceu com a minha vida, com a tua família, é importante você saber também do mundo, para que os mesmos erros não sejam cometidos, para que coisas novas sejam desenvolvidas, coisas que já eram feitas de uma maneira, mas depois que você descobriu maneiras diferentes de ser feitas através do passado, ou coisas que se utilizam até hoje, depois que a gente descobriu coisas do passado, Então são coisas assim que a gente começa a levar para a vida e faz o entendimento de tudo isso. Tá? Então essa é a importância, a gente não cometer os mesmos erros do passado, não cometer as mesmas guerras, os mesmos erros territoriais, os mesmos erros de formação de sociedade, de cultura, certo? Então cada um tem a sua cultura, porque a gente vai herdando também muita coisa, A gente vai herdando dos nossos pais, nossos avós, então tudo isso é história. Por que a sua avó faz um bolo assim? Por que o seu tio faz uma ferramenta, uma oficininha dele? Tudo isso é a história da família, mas é a história de uma sociedade no modo geral, porque a sua avó aprendeu com alguém e assim por diante foi se desenvolvendo. E assim é com o mundo, No sexto ano, vocês já estudaram até aqui bastante coisa sobre história, mas talvez não tenham se pegado tanto a importância desse estudo, importância para a vida de vocês, para os seus filhos e assim por diante. Então, dentro do estudo de história, a gente vai precisar das fontes históricas. O que são as fontes históricas? Fontes são o que a gente fez esse trabalhinho de pedir informações para os pais, para os avós, pesquisar na internet ou no livro, qualquer material que você possa fazer uma pesquisa, onde tem uma fonte que vai te levar à sua pesquisa e ao resultado que você deseja. E assim conseguir contar essa história que você está almejando, descobrir. Então as fontes nada mais nada menos são pistas que vão te levar a um caminho, um caminho histórico, onde você vai descobrir e tentar desvendar aquela história. Isso que os historiadores usam, são as chamadas fontes históricas. Então essas fontes são um vaso, uma fogueira, uma máscara de um imperador lá no Egito. Então são várias fontes que vai conseguir fazer uma ligação
para que a pessoa, o historiador, consiga, com a sua pesquisa, contar o que aconteceu naquele período, tentar fazer um quebra-cabeça, literalmente, né? Ele monta vários fatores, ele começa a trabalhar o vaso, ele começa a fazer pesquisa na região, e assim por diante. Tudo que ele tem de material, ele começa a recolher e montar esse quebra-cabeça até ele conseguir mostrar essa história. Tudo bem? Então, essas fontes históricas, elas são essenciais para o historiador conseguir montar essa história e conseguir contar para a comunidade, né, como foi, como aconteceu o tal feito e assim por diante. A história e o tempo. A história e o tempo são também as pessoas que se baseiam pelo tempo, que são nós. Nós vivemos se baseando pelo tempo, nós vivemos de tempo. Então, o ser humano, desde o princípio, ele começou a ver a necessidade de medir o tempo, de ele começar a ver as coisas, começar a olhar, tudo tem seu tempo, ele começar a observar a natureza e assim por diante as coisas foram sucedendo. Então, o que aconteceu? Que há um tempo o homem, como eu já falei para você, não tinha muito o que fazer, né? Não é essa vida sedentária que se tem hoje, tão corrida. Então a vida era mais caçar, ficar ali com a mulher, com o filho, né? Tentar proteger ali, coisa e tal. Então ele tinha tempo também, tanto ele quanto a mulher, para observar, para olhar a natureza, olhar o mundo como era do modo geral. E com isso ele começou a olhar o sol, que o sol nascia, né? O sol se punha. Então ele começou a perceber que durante isso acontecia todos os dias e no mesmo período, no mesmo horário. Então ele começou a ver que tinha um dia, certo? Ele começou a notar isso. Quando a gente falar aqui também a história e o tempo, a gente está falando sobre o quê? Sobre o homem no tempo, fazendo análise do seu tempo, do tempo do mundo. Então, desde o princípio, o homem começa a fazer essas medições de tempo. Ele começa a observar o sol, né? O tempo que o sol nasce, né, pela manhã, se põe à tarde. Então ele começa a perceber que isso ocorre todos os dias. Ele descobre o dia. E isso acontece com a lua também, que ele começa a ver que a lua, né, aparece em tal horário, mais ou menos no mesmo horário, mais ou menos no mesmo horário de sempre. E ela também, quando o sol aparece, ela se vai. E a lua tem a lua cheia, a lua crescente, minguante. Então assim por diante ele começou a perceber também, né, que cada semana teria um ciclo da lua. Então isso ele descobriu o mês, certo? E assim foram também descobrindo as estações do ano e assim por diante até ele descobrir que fechava um ciclo também do ano. E com isso ele conseguiu fazer as medições de ano, de mês, de dia e assim por diante até chegar nos dias de hoje. Que hoje a gente faz marcações por minuto, por segundo, por milésimo de segundo. Então as medições de tempo hoje já são bem diferentes com relação a isso. Divisões da história. As divisões da história, elas são divididas da seguinte maneira. Como a gente já viu em sala, a gente já fez aquele esqueminha lá no quadrinho, certinho, tá? Mas vai aparecer para vocês aqui, eu vou colocar no link aqui certinho editado, um quadrinho com as divisões. Então, na pré-história, né? A pré-história vai até 4.000 anos antes de Cristo, tá? Com a descoberta da escrita, lendo lá, que os sumérios descobriram a escrita, que a gente conversou, e ali acabou a pré-história. Por quê? Por que acabou a pré-história ali? Porque a pré-história é considerada uma pré-história. Não que não tinha história antes, mas foi um período que eles conseguiram identificar, que é onde as pessoas conseguem se basear, né, historicamente falando, porque se desenvolveu a escrita. Então a história é aceita ou é vista hoje após a pré-história com a escrita. Então ali foi o ponto, o divisor de águas da pré-história
e a história em si. Então, 4.000 anos antes de Cristo foi onde se desenvolveu a escrita e tem um fim a pré-história. Tá? A Idade Antiga. Então, a Idade Antiga tem quando? Quando se descobre a escrita, 4.000 anos antes de Cristo, e com a conquista do Império Romano no Ocidente pelos bárbaros também, a gente viu isso, que foi em 476. Depois disso temos também a Idade Média, que foi o início da conquista, né? O início dela foi a conquista do Império Romano e o fim foi a ocupação de Constantinopla. A Idade Moderna, o início foi a ocupação de Constantinopla pelos turcos em 1453 e o seu fim foi o início da Revolução Francesa em 1789. Então tem lá na apostilinha de vocês, a gente já fez esse esqueminha, a gente já acertou em sala, corrigiu. E depois temos a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea é hoje, a atualidade, é tudo que tem hoje. Então essa é a Idade Contemporânea, o que está acontecendo agora. A Idade Contemporânea, então, ela é a partir de 1789. Você pode contar 1789 para cá, tudo que se for sobre história, é uma história contemporânea. Tá? Então, gente, eu acho que é isso, né? Essa revisãozinha é bem boa, bem tranquilinha. Ela não é muito complexa, que é a primeira unidade que a gente trabalhou. A primeira unidade foi trabalhada, então não tem muito que vocês se baterem, né? Com relação a isso. A gente vai conversar também nas lives, vai continuar conversando na live toda segunda-feira. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os primeiros grupos humanos, aí vamos trabalhar sítios arqueológicos, as fontes históricas, a gente vai começar a trabalhar mais de perto sobre essa importância da história, como ela é composta, como ela é feita. Então acredito que seja esse o caminho, tá? Então leiam novamente essa unidade 1, revisem ela, esse videozinho é só para a gente dar uma lembrada de algumas coisas ou outra. Tá? Conforme estiver passando, vai melhorando o vídeo também, vai evoluindo um pouco mais. Beleza? Obrigado e até a próxima.